Colega empresário, se você tem um negócio local, seja você um dentista e deseja lotar a sua agenda em até 30 dias, esse vídeo é para você. Vale a pena destacar que você não precisa depender de indicações, muito menos investir fortunas em marketing. E digo mais, o que você vai aprender já foi testado e validado por empresários como você. E se você não me conhece ainda, me chamo Gabriel Jesus, sou estrategista digital e já ajudei dezenas de empresas a implementarem um funil de vendas pela internet. E se você, empresário, já passou ou está passando por algum desses problemas que eu vou citar, como por exemplo, agenda vazia, mesmo você sendo um bom profissional, depender de indicações e até mesmo já tentou investir em marketing, mas não teve sucesso. Então, esse vídeo é exclusivo para você, para ajudar a você a lotar sua agenda em até 30 dias. E mesmo que você nunca tenha pegado em um simples computador, você vai conseguir aplicar o que eu vou te ensinar. E detalhe, o que eu ensino e aplico com os meus clientes é um funil de vendas simples, porém o simples que funciona. Então, vamos direto ao ponto. Como você é empresário, seja você um dentista, se você trabalha com um sistema de agendamentos, como você consegue lotar a sua agenda em até 30 dias, ok? Esse é o exato passo a passo que você deve seguir à risca para você lotar a sua agenda e vender os seus serviços, implementando um funil de vendas através da internet. Mas antes de tudo, eu quero explicar e deixar claro o que você não precisa fazer para que isso aconteça. Você não precisa postar conteúdo todos os dias. Vou deixar a letra aqui um pouquinho maior. Você não precisa postar conteúdo todos os dias. Segundo, você não precisa investir fortunas em marketing. Terceiro, e acredite, você não precisa de seguidores. Deixando claro que os seguidores, quando eu digo seguidores, eu estou falando de seguidores nas redes sociais. Instagram, Facebook, você não precisa nada disso. Então, Gabriel, o que eu preciso? Primeiro, antes de você entender o que você precisa, eu gostaria que você entendesse o porquê que você não precisa disso. A não ser que você seja um influencer e que você esteja disposto a crescer suas redes sociais de forma exponencial, postar conteúdo todos os dias não necessariamente vai ser efetivo para o seu negócio local. Porque, pensa só, você vai, grava um vídeo, posta, edita o vídeo, né, antes de postar, e mesmo assim, quando você posta um vídeo, duas coisas acontecem. Primeiro, o vídeo não, vou colocar aqui conteúdo, que pode ser vídeo, pode ser imagem, o conteúdo não é entregue para 100% das pessoas que te seguem. Vou colocar aqui de outra cor, justamente pra gente entender os tópicos. Então, quando você posta conteúdo todos os dias, independente se é todos os dias ou não, a plataforma ela não entrega o seu conteúdo 100% para as pessoas que te seguem. Esse é o primeiro ponto. A prova disso é que você pode perceber a interação com seus conteúdos comparado aos números de seguidores que você tem. Então, se você tem 10 mil seguidores, e se são seguidores reais, você vai ter ali um número muito menor que vão engajar com o teu conteúdo. Então, não é isso que vai resolver o seu problema. Outra questão, o teu conteúdo foi entregue para uma porcentagem de pessoas. Essas pessoas, para você que tem um negócio local, será que essas pessoas estão na mesma região que você? Será que essas pessoas estão engajadas? Ou até mesmo, será que essas pessoas estão de fato interessadas no que você vende? Então, muitas das vezes ali pode ser um curioso, pode ser um familiar que você tem nas redes sociais, e não é isso que vai fazer você vender. Então, o conteúdo não está, na verdade, os seguidores não estão engajados com o que você oferta. Segundo tópico, você não precisa investir fortunas em marketing. E eu vou te provar isso. Vamos lá. Na internet, nós temos o que chamamos de tráfego. O que é tráfego, Gabriel? Tráfego são pessoas. E existe duas formas de você fazer esse tráfego. Fazer esse tráfego significa que você vai fazer a pessoa assistir o teu conteúdo. Existem duas formas de você fazer isso. As duas formas são tráfego pago. E eu vou explicar isso. Todo tráfego é pago. Ponto. Agora, você vai pagar com tempo ou com dinheiro? Se você vai pagar o seu tráfego com tempo, então requer produção de conteúdo, tá? Esse é o que chamamos de tráfego orgânico. E existe o tráfego pago, que é quando você coloca dinheiro para as pessoas conhecerem o teu conteúdo. E isso, na prática, nada mais é do que anúncios online. Então, eu vou colocar aqui, Gabriel, eu preciso de muito dinheiro para investir em anúncio online? A resposta é não. No Meta, antigo Facebook, você consegue investir em anúncios online a partir de $1. E hoje, $1 aí tá em média R$ 6. Então hoje, para você fazer anúncios online para tua empresa, você vai investir no mínimo R$ 6 por dia. Por isso que você não precisa de fortunas para estar iniciando no tráfego pago, pois você consegue fazer esse investimento a partir de R$ 6 por dia. Convenhamos que R$ 6 por dia é o dinheiro do cafezinho. O café tá bem valorizado hoje. Vamos pro próximo ponto então. O próximo ponto é o quê? Você não precisa de seguidores nas redes sociais. E eu falo isso com muita propriedade, pois seguidor
não paga boleto. Cliente paga boleto. Simples assim. Então, se você ainda não está jogando o jogo dos 50 mil, dos 100 mil, seu foco é funil de vendas. Então, agora que eu expliquei o que você não deve fazer, vamos diretamente para o que você deve fazer. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Você precisa entender o processo como um todo, desde o momento inicial até o momento final, que é o fechamento. Detalhes: na internet existe 3 tipos de público: público frio, público morno e público quente. Gabriel, não estou entendendo. Calma, que eu vou explicar. Gabriel, o que é público frio? Quando a pessoa, ou seu potencial cliente, não te conhece. Gabriel, e o público morno? O público morno é nada mais, nada menos do que as pessoas que já te conhecem, porém ainda não comprou. Gabriel, e o público quente? O público quente, ele ainda não comprou também, mas a diferença é que ele já está pronto para comprar. E isso daqui nada mais é do que um funil. Eu vou colocar aqui de forma mais simples. E por que que você precisa entender isso daqui? Porque cada ação que você vai tomar no teu marketing vai ser diferente mediante a essa estrutura. Você vai tomar uma ação diferente para o público frio, diferente para o público morno e diferente para o público quente. Então vamos começar do início, que é o quê? O público frio. Como você vai lidar com o público frio? Vou colocar aqui o que fazer. O público frio, ele não te conhece. Isso daí você já está ciente. Então, qual que é a melhor maneira de você se apresentar para o público frio? Agregando valor. E como você agrega valor ao público frio? Entregando conteúdo útil. Gabriel, o que é conteúdo útil? É o conteúdo que resolve um problema, ok? Ou resolve uma dúvida. Isso é um conteúdo útil. Gabriel, qual que é a melhor forma de eu produzir um conteúdo útil para o meu potencial cliente? Simplesmente você entendendo as necessidades do teu cliente. Então, vamos supor que você é um dentista e você faz implantes. Você faz implantes. Então, o que seria um conteúdo útil nesse exemplo? Seria o que é, para quem que é, quando fazer e o porquê fazer. Percebe aqui que quando você produz conteúdos sobre o assunto que o teu cliente tem dúvidas, você está agregando valor, você está entregando valor. Por exemplo, gravar conteúdo sobre o que é implante, para quem que é, quando fazer e por que fazer, seria um conteúdo de valor para a tua audiência. A cereja do bolo simplesmente é como você vai entregar esse conteúdo. Então, no marketing digital, você tem algumas opções, que seria um e-book, que é um livro digital, pode ser uma aula, pode ser uma apresentação, pode ser um webinário, e até mesmo pode ser um mini treinamento. Ah, Gabriel, mas eu não sou dentista, sou nutricionista, sou advogado. Não tem diferença. Aqui você só vai alterar o assunto. Então, se você é um advogado, você vai criar um material para entregar esse conteúdo útil, esse conteúdo de valor para a sua audiência. Gabriel, já entendi que eu preciso entregar conteúdo útil para o público frio. E o público morno? O público morno eu vou explicar agora. Um detalhe muito importante. E isso faz total diferença no seu jogo. Não tente vender para o público frio. Parece meio contraintuitivo, mas se você tentar vender para o público que não te conhece, você vai precisar se esforçar muito mais, porque o público frio, ele é um público que ele vai consumir, ele vai fazer o fechamento com você na base do relacionamento. Então, tentar vender diretamente para o público frio é como se você tentasse forçar um relacionamento. A pessoa ainda não te conhece, a pessoa ainda não confia no seu trabalho, a pessoa ainda, ela tem objeções e você ainda não trabalhou nada disso. Não tente vender para o público frio. Público morno. Então, imagina que você já fez esse trabalho aí, você já está entregando conteúdo para o público frio, e após você entregar esse conteúdo de valor para esse público frio, ele acaba deixando de ser frio, pois você já está construindo o relacionamento. Então, ele se torna um público morno, onde ele já te conhece, porém ele ainda não comprou. Nessa fase, você vai trabalhar com foco em geração de oportunidades. Oportunidade. E como você faz isso? Convidando. Gabriel, não estou entendendo como vou aplicar isso no meu negócio. Ok, não tem problema. Esse conteúdo vai fazer sentido para você. Continua assistindo a aula. Então, para o público morno, você vai criar a oportunidade. Como você cria a oportunidade? Coletando informações. Imagina que no público frio, a pessoa não te conhece, porém ela passou a te conhecer, pois você começou a entregar conteúdo de valor para essa pessoa. Então, à medida que ela vai te conhecendo, você vai entregando conteúdos, pode ser uma aula, pode ser um e-book, pode ser um webinário, e aí você vai coletar informações para criar um relacionamento mais profundo. Que informações são essas, Gabriel? Nome, e-mail e telefone. Essas são as 3 principais informações para qualquer negócio. Então imagina só, você coletou nome, e-mail, telefone. Olha o poder que isso te dá. Você vai coletar informações para criar um relacionamento mais profundo, para qualquer pessoa se tornar o seu cliente. Não somente nome, não somente e-mail, não somente telefone, mas as 3 informações você precisa. Agora vem o porquê. Pensa só comigo. Normalmente, as pessoas elas têm um problema. Então, se você é um nutricionista, por exemplo, a pessoa ela precisa de um plano alimentar. Ela sabe disso? Pode até saber, pode ter até consciência. E aí que é da sua responsabilidade fazer o alerta, entregar conteúdo de valor para ela ir se interessando cada vez mais até o momento dela tomar a decisão. Quando você tem esses dados, fica mais fácil de você entrar em contato com essa pessoa
pessoa através de ligação, pois você tem o número dela, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um e-mail e você pode fazer anúncios, já que você tem todos esses dados da pessoa, tá? Então olha só, quanta oportunidade você pode criar aqui somente com essas 3 informações. E quando você tem essas informações, tendo consciência que a pessoa não vai comprar com você muitas das vezes de forma imediata, é aí que as coisas fluem naturalmente, pois você está construindo relacionamento com ela. Então você pode mandar um e-mail para essa pessoa, por exemplo, constantemente. Você pode ligar para essa pessoa mais de uma vez. Você pode mandar um WhatsApp para essa pessoa frequentemente também, enquanto você cria esse relacionamento. Pois a partir do momento que você tem esses dados desse potencial cliente, o seu objetivo é criar esse relacionamento com ela. Então vai ter pessoas que no início não comprou com você de cara, mas ela resolveu tomar uma decisão para um implante, fazer uma consulta com você, fazer um plano alimentar, enfim, ela vai resolver tomar uma decisão, às vezes depois de 6 meses, às vezes depois de 4 meses. Você empresário, você precisa entender o perfil comportamental do teu cliente. E você só vai conseguir isso se você tiver esses dados dos clientes. Agora, como você vai capturar essas informações? Lembra que eu falei para você, empresário, entregar conteúdo útil para a tua audiência? Então, e esse conteúdo você vai entregar de forma gratuita? Sim, porém, a pessoa, para ela receber esse conteúdo, ela vai precisar deixar esses dados com você, tá? Então você vai entregar o conteúdo que ajuda o teu potencial cliente e para o teu cliente ter acesso a esse conteúdo, ele vai precisar se cadastrar, deixando nome, telefone e e-mail. Simples assim. Como você pode fazer isso? É que você vai criar uma isca com o objetivo de capturar os dados do teu potencial cliente. Vamos chamar aqui de isca digital. A isca digital, webinário, aula, treinamento, apresentação e detalhe, planilhas, se isso for ajudar o teu cliente. Então tudo isso você consegue transformar em uma isca digital. E, por último, o público quente. Então a partir do momento que você entregou conteúdo útil para a sua audiência, ele se torna aquele público morno. E o público morno, quando você está entregando valor para ele se esquenta mais ainda e ele fica pronto para comprar. E aqui no público quente, se ele já está pronto para comprar, o que está faltando? Está faltando convite. Como você vai convidar o teu potencial cliente? Você vai convidá-lo para estar comparecendo no teu estabelecimento, seja uma clínica, seja um consultório, seja um escritório, mas o convite ele precisa existir. As pessoas precisam de direcionamento na internet para tomar uma ação. Ah, Gabriel, mas as pessoas normalmente demoram para tomar uma ação, mas isso é normal do ser humano. Então, normalmente quando você vai declarar o seu imposto, normalmente a maioria das pessoas deixam para declarar na última hora. Então, por isso, você precisa demonstrar os benefícios da pessoa agir agora. Então, vamos lá, benefícios de agir agora. Gabriel, como assim os benefícios de agir agora? Pensa só, quando a gente fala em questão de saúde, qual que é o benefício da pessoa agir agora? É ela não adoecer mais. E qual que é o benefício da pessoa resolver um problema agora, por exemplo, que se você é um advogado, um problema de questão de família, uma questão de pensão, divórcio, o problema não se agravar. Além disso, existe o que nós chamamos de escassez, que é o quê? Você hoje está tendo a oportunidade de resolver o seu problema, porém, não significa que amanhã estará disponível você resolver esse problema. Ou então, amanhã vai estar custando mais caro. Tudo isso diretamente ligado ao convite. Quando a gente está falando de agenda, é interessante você utilizar uma escassez, e uma escassez que, se a pessoa não resolver aquele problema agora, vai demorar muito tempo para ela resolver. Normalmente, você vai estar com a agenda lotada, e se ela não agendar agora com você, você não sabe quando será possível novamente a oportunidade. Então você consegue trabalhar esse gatilho através da internet, vai funcionar muito bem. Você pode sim colocar esse gatilho e se a pessoa não resolver agora, mais tarde vai ficar mais caro. Tem N possibilidades. Então essa é a estrutura que você vai estar agindo para cada tipo de público, seja ele frio, morno ou quente. Agora, como você vai aplicar isso no seu negócio local? Primeiro de tudo, você vai gerar a demanda. Geração. Gabriel, como que eu gero demanda para o meu serviço? Lembra do que eu disse? Já existe a demanda. Então o que você vai estar fazendo é fazer com que essas pessoas encontrem o que elas estão procurando. E existe isso da forma orgânica e da forma onde você investe financeiramente. Eu, Gabriel, eu não sou do tipo que trabalha muito conteúdo orgânico. Eu trabalho muito mais o conteúdo tráfego pago, porque o tráfego pago é muito mais rápido quando o assunto é resultado. Então, o que você vai aplicar no seu negócio é anúncios online. Se você não investe em anúncios online, você vai ter problemas, porque as empresas, os concorrentes já estão investindo e você está ficando para trás. Como eu mencionei, você consegue trabalhar com valores bem baixos inicialmente. Então, vamos colocar aqui a geração de demanda a partir de R$6. Gabriel, quais plataformas você recomenda? Todas funcionam muito bem, porém, se você está iniciando, a melhor plataforma perante a minha experiência com os meus clientes vai ser sempre no Meta, antigo Facebook. Mas você pode utilizar Meta, que é o Facebook, e Google, Instagram, vai variar conforme a sua audiência. Esse é o primeiro ponto aqui para você lotar sua agenda. É você ter uma geração de demanda. E eu recomendo fortemente que você faça isso através dos anúncios online. Você vai entregar um conteúdo útil, em troca das informações, contato com o potencial cliente. Além de você entregar esse conteúdo, em troca dessas informações valiosíssimas para você entrar em contato com o teu cliente, o foco desse conteúdo
conteúdo é ajudar o teu potencial cliente a resolver um problema ou então uma dúvida. Porém, você precisa entregar no formato correto. E o formato correto é sempre esses que eu mencionei para você. Ele pode ser um e-book, uma aula, um mini treinamento, uma apresentação, uma planilha, um webinário. O webinário nada mais é do que uma aula ao vivo. Então, vamos colocar aqui que você precisa entregar no formato correto. Então, beleza. Gerei a demanda através dos anúncios online, com investimento a partir de R$6. Seja no Meta, seja no Facebook, seja no Google, no Instagram, vai variar conforme a sua audiência, conforme o comportamento do teu potencial cliente. Dependendo do seu negócio, às vezes vai fazer mais sentido você estar no Google, às vezes no Facebook, às vezes no Instagram, e você precisa entender isso. Então, além disso, qual que é o próximo passo? É o relacionamento cada vez mais forte, que vai gerar o convite. Então, a partir do momento que você fez tudo isso, o teu potencial cliente está apto a receber o convite. Lembrando que o convite, ele precisa muitas das vezes ser mais de uma vez, enquanto, vou colocar aqui, ó, enquanto você nutre o relacionamento, pois muitas das vezes o teu potencial cliente, ele não vai comprar de imediato, e você precisa entender isso e trabalhar nisso conforme as coisas são. E sempre você vai repetir esse processo, que é o quê? Gerar a demanda para um conteúdo útil, um conteúdo de valor, convidar cliente para agendar. Essa é a estrutura do marketing digital. Então, a partir do momento que você entendeu isso, agora é você aplicar isso na prática. É o seguinte, como você pode aplicar isso no seu negócio local? Eu vou sugerir para você ferramentas essenciais que você provavelmente vai precisar para estar fazendo tudo isso acontecer. As primeiras ferramentas é das próprias plataformas. Então, anúncios, Google Ads e Facebook Ads. E aqui tem várias ferramentas, tá? Tem Facebook Ads, tem o Instagram, tem TikTok, tem YouTube. Todas essas plataformas aqui você consegue criar anúncios para as pessoas serem direcionadas ao teu conteúdo de valor. Agora, conteúdo, como que você vai criar a tua estrutura para você ter o teu conteúdo de valor em troca daquelas informações de contato? Normalmente você vai precisar de um domínio próprio. Gabriel, o que é o domínio? É o seu site, a tua página de captura, por exemplo. É google.com. É um domínio do Google. E aí você vai fazer isso para o teu serviço, para a tua página, para a tua empresa. E você vai precisar das páginas. Então, para você entregar o conteúdo de valor, você vai precisar do seu domínio próprio, das páginas de captura. Essas páginas de captura, normalmente, elas já têm um formulário onde a pessoa preenche nome, e-mail, telefone. Além disso, como você também captou e-mail, é muito útil você estar utilizando aí no teu processo uma ferramenta de disparo de e-mail, e-mail marketing. Porque tem muitas pessoas que, no momento, ela ainda não comprou de imediato com você, conforme eu expliquei. Porém, ela anda recebendo e-mails seus, entregando mais e mais conteúdo. É muito importante você construir relacionamento com a sua audiência. E aí você pode entregar disparos de e-mail para construir esse relacionamento, sempre entregando ali um material, uma aula, um vídeo, um e-book, enfim. Os formatos eu expliquei anteriormente. Além disso, você pode estar utilizando ferramenta de agendamentos. Então você cria uma conta em uma ferramenta de agendamento, onde você vai configurar os horários que existe na sua agenda, você vai deixar esses horários disponíveis nos dias que você vai estar prestando o serviço, e aí você pode estar enviando esse link do seu agendamento no próprio e-mail, no próprio WhatsApp. E uma das ferramentas aqui que eu sugiro bastante que você utilize é o Calendly. Após isso, o que vai fazer a pessoa comparecer no teu consultório, na tua clínica ou no teu escritório é o atendimento encantador. Então é muito mais eficiente você ter um time comercial onde a pessoa liga para o teu potencial cliente, a pessoa manda um e-mail, a pessoa manda um WhatsApp, se importando em resolver o problema daquele cliente. E aí sim, as coisas vão fluir e aquele potencial cliente vai estar pronto cada vez mais para comprar de você. Então, o atendimento, ele precisa ser encantador. Isso que faz muita diferença no número de conversões de vendas no final das contas. Essa é a estrutura que você precisa simplesmente para estar fazendo o número de agendamentos triplicarem. E, consequentemente, você vai estar lotando aí sua agenda. É questão de semanas ou até mesmo dias para você lotar a sua agenda. E o que eu vou fazer agora para você como presente é o quê? Eu vou editar esse PDF, deixar ele mais detalhado e vou liberar ele gratuitamente para você, empresário, entender os processos. E, além disso, vou colocar cada ferramenta que eu sugiro você estar utilizando. Também vou colocar um cronograma de atividades para você potencializar esse resultado. E essa é a estrutura para você lotar a sua agenda em até 30 dias. Até mais. Neste momento, você tem 3 opções. Primeiro, ignorar tudo que eu falei aqui nesse vídeo e simplesmente sair dessa página. Segundo, entender toda essa estrutura, porém aplicar ela sozinho. E a última opção, que é solicitar a nossa ajuda. E se você deseja aplicar essa metodologia no seu negócio local, eu quero te ajudar pessoalmente. Por isso, estou te oferecendo nesse momento um diagnóstico gratuito, onde iremos conversar sobre o seu cenário atual, entender o seu público e montar um plano de ação para o seu negócio. E com isso, criar um funil de vendas para implementar no seu negócio e lotar a sua agenda em até 30 dias. É 100% gratuito, 100% online e 100% sem compromisso. Porém, as vagas são extremamente limitadas, porque é um diagnóstico individual. Então, se você deseja essa oportunidade de ter mais previsibilidade de faturamento no seu negócio, clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo e agende o seu diagnóstico gratuito.